vamos falar sobre o documentário do ônibus 174. Então, toma cuidado com os spoilers por aí. Esse é um documentário brasileiro de 2002, dirigido por José Padilha, sobre o sequestro do ônibus 174, realizado por Sandro em 2000, na zona sul do Rio de Janeiro. O documentário Ônibus 174 trata de um episódio marcante da história recente da violência carioca. O sequestro do ônibus de linha 174 no dia 12 de junho de 2000. O documentário conta sobre uma investigação baseada em imagens de arquivo, entrevistas e documentos oficiais. O incidente, que ocorreu em 12 de junho de 2000, foi filmado e transmitido ao vivo por 4 horas, paralisando o país todo. No filme, a história do sequestro é contada paralelamente à história de vida do sequestrador, que seria, no caso, Sandro, intercalando imagens da ocorrência policial feitas pela televisão. É revelado como um típico menino de rua carioca transforma-se em um bandido, e as duas narrativas dialogam, formando um discurso que transcende a ambas e mostrando ao espectador porque o Brasil é um país tão violento. E agora que você já sabe mais ou menos sobre do que estamos falando, bora para os debates. Uma parte interessante que eu gostaria de afirmar é que vocês sabiam que esse documentário se chama Ônibus 174 porque 174 era o número da linha que Sandro sequestrou, do ônibus que o Sandro sequestrou. No documentário nos é apresentado uma moça que era amiga de infância do Sandro. E essa moça conta um pouco pra gente como que era a rotina do Sandro, né, aonde ele vivia, onde o grupinho lá dos meninos de rua da Igreja da Candelária, ela mostra lá onde eles dormiam, onde se reuniam, aonde brincavam. Ela também mostra um lugar onde uma banca de jornal o Sandro costumava refletir. Ele fala. E essa menina conta um pouco da rotina do Sandro. Por exemplo, ela falava que o Sandro roubava no farol para poder comprar, enfim, drogas, alimentos, suas roupas. É que ela conta que eles tinham medo, ele, o Sandro e ela e outras crianças que ficavam junto com eles ficavam ali perto da praça da Igreja Candelária. E eles tinham muito medo. Eles até mesmo tinham alguns que tentavam se dormir o máximo escondido possível, por causa que tinha moradores maldosos, pessoas com más intenções, que pegavam pedras pesadas, né? Essas que ficam geralmente do lado da calçada, assim, para não poder ir para outra faixa, ou até mesmo para ir para o outro lado, assim, aquelas grandonas, e jogavam na cabeça deles, assim, matando eles, assim. E teve um certo ponto entre que, eu não lembro exatamente, eu acho que foi um dos amigos do Sandro, assim, uma das crianças que estava lá, roubou uma pessoa lá e eles entraram numa confusão lá com os policiais. E nisso, o Sandro e seus amigos decidiram fazer um protesto, porque aquela criança foi espancada por aqueles policiais. Então eles começaram a fazer um protesto sobre isso. Aí os policiais lá ameaçaram ir atrás deles, assim. Mas eles não levaram a sério, né? Eles pensaram, isso não vai acontecer e tal, assim. Aí numa noite de sábado, geralmente passava uma van que dava sopa pra eles, né? Então tem uma hora que chegou uma van perto lá da onde pescavam, e eles acharam que eram essas vans que davam sopa pra eles, né? E não, eram os policiais, assim, que foram lá pra matar eles. E até mesmo um amigo do Sandro, depois da amiga dele contar um pouco, corta pro amigo dele e conta o que aconteceu, que era pessoas, eles cercaram eles, começaram a atirar de tudo que é lado, e foi uma situação desesperadora, porque imagine você estar ali correndo, vendo seus amigos sendo baleados, caindo no chão, morrendo, sangrando, tentando sobreviver. Então foi uma história bem triste, foi um trauma bem, assim, grande para eles, assim. E ainda mais que era um número grande de crianças. Por serem moradoras de rua, elas se juntavam, elas ficavam ali como se fosse uma família. Tem mais que, voltando para a amiga de Sandro, tem um momento da história que ela conta que eles se reuniam com as promoções de comida que eles pegavam de lanches, assim,
e eles pegavam um pedaço de papelão grande, botavam no chão, ficava todo mundo ao redor lá, e eles botavam comida, e eles iam dividindo a comida. Ah, eu quero ficar com, sei lá, as batatinhas, eu quero ficar com um pedaço de sanduíche. E o sorvete, cada um ia dando uma lambida ou pegando um pedaço. Então eles eram realmente uma família. Então, tudo isso que aconteceu com o Sandro, para e pensa, por tudo que ele passou. A mãe dele, ele viu a mãe dele morrer, assim, sendo assassinada. Ele viu a violência, a desigualdade, a injustiça, a pobreza. Ele era pobre, negro, ele morava na periferia, ele ainda era morador de rua. Então, isso foi tudo coisas que afetaram muito ele, assim, afetaram de uma forma extrema. Até mesmo que outra amiga dele, do Sandro, assim, conta que quando ele foi sequestrar, assim, quando ele estava lá dentro do ônibus, que sequestrou o ônibus, com certeza ele devia estar drogado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele estava querendo que as pessoas ouvissem o que ele estava querendo demonstrar, o que ele estava querendo, a mensagem que ele estava querendo passar, ele estava com medo, ele estava com muito medo, porque a violência era tanto, a discriminação era muito grande. Até mesmo que quando ele estava se rendendo, assim, ele se rendeu tudo ali, e o policial pulou por trás dele e ele acabou efetuando o disparo sem querer na moça, por causa que no que pulou ele acabou disparando, né, na moça. A população inteira, assim, a mídia em si foi correndo para gravar, os moradores, as pessoas que estavam ali ao redor assistindo ali naquela ocasião, querendo bater nele, espancar ele, e a mídia ali gravando, incentivando ali. Então, imagine quantas pessoas, até mesmo pais de família, ou até mesmo moradores em si, sentados em suas casas, assistindo aquela cena, desejando a morte dele. Até mesmo que foi uma situação muito violenta em si, dos policiais pegando ele. Eles separaram os moradores para não baterem no Sandro, mas também quando eles foram colocar ele na viatura foi uma situação de mobilização até mesmo desnecessária, né? Eles ficaram em cima deles, uns chegaram até a sufocar ele, assim. Segundo eles, foi porque ele estava muito agressivo, então aquilo lá foi para acalmar ele. Mas só que, né, então imagine numa pirâmide assim, onde no topo tem os ricos, os trabalhadores e tem os sobreviventes, os pobres, além no finalzinho. Então imagine, o Sandro, ele tá nessa parte aqui da pirâmide. Imagine, por ele ser pobre, morador de rua, negro, e morar na periferia, tipo, ele daqui, onde que é essa parte, ele vem pra cá, entendeu? Então, isso foi um preconceito muito grande, tudo que envolveu isso foi uma coisa brutal, foi uma estigma, foi uma estigma. A pessoa assim, a população, é negro, é pobre, é ladrão. E a estigma é como se fosse a sombra da pessoa. É uma opinião precipitada. O que é uma opinião precipitada? É uma opinião às pressas, sem você saber ali. Você bate o olho e vê, e já tira a sua conclusão. Então, o estigma é como se fosse a sombra da pessoa, não é o que realmente a pessoa é. Então, tudo isso que a mídia passou foi uma estigma ali. Foi por isso que tem essa parte do documentário, esse documentário, para contar a história verdadeira do Sandro, né? O que ele realmente passou, como a vida dele foi sofrida. Não foi uma coisa simples, assim, tipo, eu me droguei assim, eu vou ir lá sequestrar um ônibus. Não, ele teve toda uma história do porquê ele fez isso. Ele queria passar uma mensagem, ele queria mostrar, contar a história dele. Ver como a violência policial era extrema. E ainda em alguns casos, assim, na maioria deles, ainda é extrema, né? E até mesmo da questão da mídia em si, da população, um preconceito.
e até mesmo com essa desigualdade enorme.